Beleza, essa aqui é a minha estatística de teste. E aí o passo 3 vai ser definir a minha região crítica, né? Como é que funciona essa região crítica? Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje a gente vai aprender como faz o teste de hipóteses quando a gente tem o nosso sigma conhecido, ou seja, quando a gente tem a nossa variância populacional conhecida, beleza? Bom, esse daqui é um capítulo, né? É uma aula sobre o teste de hipóteses. E se você precisa aprender sobre o teste de hipóteses, fica aqui comigo nessa aula. A gente vai falar bastante sobre ele. Também deixe seu like se você ainda não deixou esse momento de apertar o botão do gostei, de se inscrever aqui no canal do YouTube do Responde Aí e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Testes de hipóteses é um conteúdo bem extenso. Tem alguns vídeos aí sobre testes de hipóteses que a gente já tem aqui no canal. Vou deixar aqui para vocês clicarem e acessar, tem aí lá o teste de hipótese e introdução, né? Aqui a gente já vai começar uma parte mais aplicada deles. E, além disso, tem um resumo sobre testes de hipóteses com as principais fórmulas, os casos que você vai utilizar. Esse resumo está na descrição aqui do vídeo. É só clicar lá no link da descrição e aproveitar o nosso resumão. Beleza? Bom, vamos lá. Testes de hipóteses para o nosso sigma conhecido. Basicamente, a gente quer aqui testar, né? Uma hipótese com relação à média. Então, digamos que a gente tem um processo, ele deveria produzir bancadas com 0,85 metros. O engenheiro desconfia que as bancadas são diferentes do especificado, e uma amostra de 8 valores foi coletada e indicou um x-bar igual a 0,87. Ou seja, a gente tem ali uma média amostral, que é o nosso x-bar, que é igual a 0,87. Sendo que a nossa média populacional, segundo, né, a nossa empresa aí, ela diz que a nossa média populacional, nosso MI, é igual a 0,85 metros. Mas a nossa média amostral é diferente. E aí, sabendo-se que a nossa variância populacional, né, nosso desvio padrão populacional ali, é igual a 0,010, teste a hipótese do engenheiro usando o nível de significância alfa igual a 0,05. Tá? Então a gente vai fazer um teste de hipóteses para ver se a nossa média populacional de 0,85 é realmente esse valor, se realmente a gente pode considerar essa média populacional, e o nosso nível de significância é 0,05. Vamos lá. Primeiro passo é definir as nossas hipóteses. A gente vê aí no início do enunciado que essa empresa, né, diz que o processo que ela faz deve produzir bancadas com 0,35 metros. Isso é mesmo que dizer que as bancadas dela, em média, têm ali, né, um valor de 0,35 metros. Então, essa é a nossa média populacional. O engenheiro desconfiou que essas bancadas estão diferentes do especificado. Então, o engenheiro acha que, na verdade, essa média populacional não é 0,85 metros, é diferente. Só que, repara só, a gente não sabe se é maior ou menor. O engenheiro desconfia. Ele encontrou um valor diferente, mas não está dizendo se ele desconfia que é maior ou menor, tá? Então, quando a gente desconfia de ser diferente apenas, a gente fala que a gente está num teste bilateral, onde a nossa hipótese nula, que é o nosso H0, é o valor que a empresa está dizendo, e a nossa hipótese alternativa é a nossa desconfiança. Eu estou desconfiando que não é. Eu acho que a média é diferente de 0,85. Esse é o caso bilateral porque a gente acha que é diferente. Se a gente achasse que fosse maior, aí seria unilateral superior. E se a gente achasse que fosse menor, aqui entrou diferente, mas era menor. Se a gente achava que era menor, aí é o unilateral inferior, tá certo? Beleza. O passo 2 é calcular agora nossa estatística de teste, que a gente vai chamar aqui de Z de teste. Por que esse Z? Porque a gente vai olhar para a tabela normal, tá? E a tabela normal trabalha aí com esse número Z. Então, nossa estatística de teste, nosso Z de teste, ele vai seguir aí essa fórmula, que é a minha média populacional, a minha média amostral, né, meu x-barra, menos a minha média populacional, dividido pelo meu sigma, né, o meu desvio padrão, dividido pela raiz de n. Então, eu vou ter aqui, ó, meu z de teste é igual a 0,87 menos a minha média populacional, que eu estou desconfiado, né, 0,85, dividido pelo meu desvio padrão, 0,010, dividido pelo raiz de n, então raiz de 8. Isso aqui vai ser igual
a 5,66. Tá certo? Beleza. Essa aqui é a minha estatística de teste. E aí o passo 3 vai ser definir a minha região crítica, né? Como é que funciona essa região crítica? Se o valor que eu encontrar da minha estatística de teste, que a gente já calculou, 5,66, estiver dentro da região crítica, aí a gente vai dizer que a nossa desconfiança está certa. Então, a gente vai rejeitar a minha hipótese nula, ou seja, rejeitar que a minha média populacional é 0,85. Agora, se minha estatística de teste estiver fora da região crítica, aí beleza. Eu vou poder falar que não, a gente aceita o H0, a gente aceita que essa média populacional realmente é 0,85. Tá? E como é que eu faço para calcular essa região crítica? No caso da unilateral inferior, a minha região crítica ela vai até ali o ponto que vale x. E esse x é igual a menos z de 1 menos alfa. Então ficaria aqui, ó, menos o z de 0,95. Né? Lembrando que o nosso teste aí a gente está fazendo com um nível alfa de 0,05. E para encontrar, né, esse ponto z, a gente vai olhar para a nossa tabela normal acumulada. Então, ó, como é que você vai fazer? A gente está vendo ali qual é o número z que me dá uma probabilidade de 0,95. Tá? Então, a gente vai olhar para a nossa tabela normal ali, acumulada, vai ver a probabilidade ali de 0,95 e vamos ver qual é o número z que vai ser igual a esse valor, que vai dar essa probabilidade, que vai ser, né, ó, 1,6 e aqui o 5, então 1,65. Então esse z que dá 0,95 é 1,65, mas no unilateral inferior a gente está olhando para ali negativo, então menos 1,65. Então nossa região crítica seria ali até o valor de menos 1,65. E se a nossa estatística de teste for menor que menos 1,65, a gente rejeita H0, então diz que a empresa está errada. E se a minha estatística de teste for maior que menos 1,65, a gente aceita H0. Para o caso da unilateral superior é bem parecido, só que ao invés de calcular com menos ali na frente do z, a gente calcula o valor do z mesmo. Então seria o z, né? 1 menos 0,05 dá o z, que dá a probabilidade de 0,95. Que é o 1,65, a gente já calculou, só que agora positivo. Então, se a nossa estatística de teste estiver acima de 1,65, a gente rejeita H0, diz que a empresa está errada. Se estiver abaixo de 1,65, a gente aceita H0. Realmente a média populacional era aquele valor mesmo. E para o caso bilateral, que é o nosso caso, a gente vai fazer o nosso x ali que define a região crítica, agora é um menos x e um x. Então tem um valor positivo e um negativo. E esse valor em si vai ser igual, né, ao valor lá na tabela normal, que vai me dar uma probabilidade de 1 menos alfa meio. Então, o alfa era 0,05, né? Então, vai ficar 0,05 dividido por 2, que dá 0,025. Então, é o meu z que dá uma probabilidade de 0,975. Olhando na tabela normal, a gente tem a probabilidade de 0,975, que vai ser para um número que é 1,9 e aqui 6. Então, 1,96. Então, a gente vai ter menos 1,96 de um lado e 1,96 do outro, ali. E aí o passo 4 a gente vê, né, como é que o nosso z de teste vai se comportar. O z de teste, né, nossa estatística de teste, ele valia 5,66, então ele está aqui, ó, 5,66 na região crítica. Por estar na região crítica, o que a gente deve fazer é rejeitar H0, falar que essa média populacional está errada. Então a gente tinha ali, ó, o H0, que era a média populacional igual a 0,85, a gente rejeita. Então, a média populacional não é 0,85, a gente aceita a nossa hipótese alternativa. Beleza? E aí, esse vídeo sobre testes de hipóteses com a variância com desvio padrão desconhecido te ajudou? Se sim, responde aí!